que nós vamos discutir aqui hoje? A gente vai falar hoje a respeito de um modelo de avaliação. Tá? Eu coloquei lá no AVA um livro que faz avaliação, um guia feito pelo governo federal, feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, sobre como fazer avaliação ex post. E aí lá, nesse guia, você tem vários tipos de avaliação. Como é que você organiza para fazer uma avaliação de diagnóstico, como é que você faz uma avaliação de desempenho, como é que você faz uma avaliação de resultado, uma avaliação de impacto, como é que você faz uma avaliação de eficiência. Então, são vários modelos diferentes que eles fazem uma coisa muito legal. Eles botam os passos, cada passo tem várias questões que se pretende responder naquele passo. Então, é uma coisa bastante interessante. Tá? Agora, as avaliações, elas são atividades que geralmente demoram muito tempo. E eu selecionei a avaliação executiva porque ela é uma avaliação, primeiro, bem mais panorâmica. Então, ela, ao invés dela ficar focada numa etapa ou num aspecto da política pública, como, por exemplo, ficar focado apenas na implementação, ou apenas na formulação, ou apenas nos impactos, a avaliação executiva, na verdade, tem uma visão geral a respeito das questões que a gente vai discutir. Tá? Ela também tem um modelo bastante rápido de ser feito. Com isso, evidentemente, trata-se de uma avaliação que não tem alguns aprofundamentos que você consegue ver em outros modelos. Então, por exemplo, quando você fala a respeito de uma avaliação, por exemplo, de eficiência, tem toda a questão de quanto de custo-benefício, Então, quanto é que você gastou, mas também qual foram os benefícios que a execução dessa política trouxe. Agora, como é que você avalia que a eficiência é boa ou ruim? Você precisa comparar com alguma coisa. Então, muitas vezes, uma avaliação de eficiência tem comparações, se for uma política municipal com outros municípios, se for uma política nacional com outros países. As outras avaliações, elas são sempre muito mais aprofundadas. Você faz avaliações qualitativas em profundidade, e por aí vai. Tá? Qual é a grande vantagem da avaliação executiva? A primeira grande vantagem é que ela é uma avaliação mais rápida para ser feita. Quando lá no livro eles falam alguma coisa em torno de 4, 5 meses para você fazer. A outra vantagem é que ela muitas vezes, por não ser uma coisa tão aprofundada, ela acaba assumindo esse papel de uma avaliação inicial. Ela permite ver que nós tivemos problemas muito graves nos resultados, ou nós tivemos problemas muito graves na fase de formulação, ou nós temos um problema com recursos. Então, a partir dessa visão mais superficial, você pode planejar, então, agora fazer uma avaliação específica para discutir a implementação do programa, ou para discutir os impactos do programa. Então, ela tem, pela sua simplicidade, pela sua rapidez e pelo menor custo, ela serve muitas vezes como uma avaliação introdutória, onde, na verdade, você vai ver quais são os pontos de dificuldade, que daí você vai fazer uma avaliação mais extensa, mais complexa, e que vai, obviamente, custar mais, demorar mais tempo para sair os resultados, e por aí vai. Tá bom? Bom, e aí, como eu falei, o que nós temos aqui nesse livro, que está lá no AVA, para vocês lerem o capítulo 3. Ele faz uma discussão de como que a gente monta uma avaliação executiva em 10 passos. Na verdade, todos os modelos de avaliação que ele apresenta lá, ele vai fazendo passo a passo. No nosso caso, são 10 passos. Então, vamos ver aqui quais são os passos em questão. Bom, primeiro passo, ele diz, nós precisamos ter uma descrição geral do programa. Tá? Porque o que a gente precisa entender? Uma coisa que a gente já falou
milhões de vezes aqui, né, nesse curso. A avaliação ela tem uma função. A avaliação ela é voltada para que os gestores consigam trabalhar o aprimoramento do seu programa. Tá? Então, ela não é uma coisa em abstrato. E aí, as pessoas vão ler, vão entender essa avaliação, ela precisa ter uma introdução que nos dê que faça a gente entender, que faça o leitor entender qual é o sentido dessa política. Então, eles trazem aqui algumas questões que devem ser respondidas. Qual é o nome da política? Qual é a finalidade da política? Quando que ela foi instituída? Se ela é a consolidação de várias políticas anteriores, se ela é uma etapa para frente, uma sucessão, se ela substitui algo, né? Se tem normativa, baseado em quais leis, como é que essa política foi criada, né? Se você tem na execução instituições públicas e privadas, públicas e organizações da sociedade civil, né? Qual a abrangência territorial da política. Então, na verdade, é a gente tentar entender o que a gente vai abordar, né? Então, por exemplo, você vai falar do programa Bolsa Família, vou fazer uma avaliação do Bolsa Família. Né? O Bolsa Família ele faz uma distribuição de renda, que é combater a pobreza. Foi instituída em 2003. Né? É a consolidação de 4 políticas anteriores que tinha, porque nos anos 90 você tinha o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, mais um outro, da saúde, e nos anos 2000 você criou o cartão alimentação. E, na verdade, o Bolsa Família ele incorporou esses 4 benefícios num único. Né? Quais são as normas? Então, você tem lá várias leis, você tem várias portarias, você tem várias instruções normativas. Ela é uma política executada apenas pelo setor público, né? Pelo governo federal, em parceria com os estados e com as prefeituras, e atende todo o país. Então, isso aí é uma descrição geral do Bolsa Família que vai dar aí uma noção do que a gente está trabalhando. Né? Isso aí a gente trabalha sempre com uma situação onde nós estamos trabalhando com uma política que está muito bem estruturada. No semestre passado, quando a gente fez essa avaliação do nosso período letivo excepcional, tivemos algumas dificuldades. Né? Por exemplo, você tinha ali uma norma que definia a política. A aula remota, o ensino remoto era normatizado ali por um regimento. Né? Então, você tinha ali uma norma da universidade que dizia como é que ia funcionar. Só que, por exemplo, em nenhum momento você entendia qual era a finalidade desse ensino remoto. Quais eram as metas desse ensino remoto. A gente vai ver isso para frente. Mas qual era a finalidade? A finalidade é dar aula pelo computador. Não é essa a finalidade. A finalidade é que os alunos aprendam, a finalidade é que os alunos não atrasem muito, a finalidade é que a universidade continue funcionando, e pode, inclusive, ser mais de uma, pode ser todas essas finalidades. Mas você precisa definir isso. Isso é o que a gente espera de uma política pública. E no caso do PLE, isso não estava claro. Então, obviamente, qual é a dificuldade que a gente tem quando vai avaliar o PLE? Atingiu a finalidade? Mas qual era a finalidade? Né? No caso do Bolsa Família, nós temos na lei, é muito explícito qual é a finalidade. Né? Então, assim, na verdade, você faz uma descrição para a gente entender do que vai ser conversado. Aí depois, existe uma segunda etapa, que é você fazer o diagnóstico do problema. Também, quando você faz uma política pública, quando você tem um determinado projeto, quando você tem um serviço, o ideal é que você já tenha um diagnóstico feito antes de colocar o serviço na rua. Pelo contrário, que você... eu tenho um problema, meu problema tem essas raízes, para eu atacar essas raízes, eu vou desenvolver uma política pública nesse sentido. Se isso ocorre, quer dizer, se existe essa política pública,
O que a gente faz na avaliação é tentar entender se o diagnóstico estava adequado, né? Às vezes não estava. Né? Às vezes você pensa que o problema era um e o problema é outro. Né? Então, você precisa fazer, você faz um pouco uma avaliação, se o diagnóstico estava correto. E, às vezes, você não tem um diagnóstico explícito. Né? E aí, o que ocorre? A função da avaliação é fazer esse diagnóstico. Também é o que ocorreu no nosso PLE. Nosso PLE você não tem um documento da universidade dizendo qual é por que a gente está chegando no PLE. Né? Ou fala apenas de uma forma muito resumida, dizendo que você está com a aula suspensa por causa de pandemia e que então vamos ter uma aula remota. Então, nesse caso, o que a gente fez foi exatamente o diagnóstico. Nosso problema é que a gente está com a aula suspensa. E isso traz uma série de problemas para os alunos, para os professores e para toda a universidade. Mas por que essa aula está suspensa? Essa aula está suspensa porque nós estamos no meio de uma pandemia que a única coisa que a gente tinha até o ano passado, quando começou o PLE, era o isolamento social para tentar evitar. E com isso você acabou tendo toda uma série de normas que fizeram com que as aulas, não só na UFAL, mas em todo o Brasil, fossem suspensas. Tá? Então, esse era o problema. O problema não era a gente ter aula suspensa. O problema era a gente ter uma pandemia. Né? Ou seja, a gente vincula com isso de você, nesse momento de avaliação, e foi isso que a gente fez na avaliação, percebeu, na verdade, agora a gente está numa situação de pandemia até pior do que em outubro do ano passado, quando começou o PLE. Logo, não tem nenhum sentido a gente voltar para a aula presencial em 2020.1. Entendeu? Então, a gente percebeu no nosso diagnóstico que o problema ele continuava existindo. Né? Então, que, obviamente, a política adotada, que era do ensino remoto, continuava sendo necessária. Né? Então, você tem essas duas situações. Se houve, se existem documentos que trazem um diagnóstico que levaram à criação da política, ao estabelecimento de metas, né, você precisa avaliar se esse problema está bem endereçado, né, se o diagnóstico foi bem feito. Precisamos pensar se temos aqui uma estrutura correta de problemas e causas. A gente precisa ver os indicadores, porque daí nós estamos sempre falando, obviamente, de políticas baseadas em evidência, numa avaliação baseada em evidência. Então, quais são os indicadores? Como é que eles vêm evoluindo ao longo do tempo? Os indicadores relacionados ao problema, os indicadores relacionados às causas. Como é que você interpreta essa evolução dos indicadores? Aquilo que eu falei, de informação passar para conhecimento. Como é que você relaciona as informações, etc. e tal. Então, tudo isso a gente faz numa etapa de diagnóstico do problema. Depois, o terceiro passo é fazer uma avaliação do desenho da política. Por quê? Porque nós temos um problema que a gente já identificou. E aí a gente precisa pensar como é que essa política vai atacar esse problema. Né? Você tem que... quem fez eu acho que a segunda ou o primeiro questionário, tinha um texto que tinha ali um modelo lógico. Você tinha os insumos levam às atividades, as atividades levam aos resultados. Então, isso aí é o desenho da política. Quais são esses insumos? Quais são os resultados que eu espero? Quais são os processos que eu espero? Então, quando você pensa ali, quando você olha o desenho da nossa política, voltando para a história do PLE, você tem ali uma série de insumos. A universidade disponibilizou uma série de plataformas para os professores utilizarem. A universidade fez uma capacitação para os professores.
A universidade correu atrás de chips de internet para alguns alunos. A universidade fez uma ação para engajamento dos professores na medida, e dos alunos, na medida em que o PLE era opcional. Né? Então, tudo isso aí são os recursos com os quais a gente trabalhou. O que você esperava de processo? Bom, a gente teve uma série de aulas remotas. A gente teve uma série de trabalhos diferentes sendo desenvolvidos. Tá, e qual foi o produto? Alunos que foram aprovados. E qual é o impacto? Aí o impacto teria a ver com o objetivo da política, né? Mas vamos pensar que o impacto é que muitos alunos não se atrasaram tanto quanto teriam se atrasado se não tivesse o PLE. Então, vocês percebam que existe um modelo lógico. Né? Como é que eu vou dar aula em casa? Bom, preciso ter uma plataforma. Essa plataforma existe. Bom, vamos disponibilizar. E os alunos que não conseguem? Bom, com tudo isso, você vai trabalhando, você vai conseguir ter uma base. Essa base vai te levar às aulas e à avaliação. E na avaliação, os alunos vão ser aprovados. E a gente conseguiu o nosso objetivo. Então, vocês percebam que quando você faz esse desenho da política, eu já tenho muito claro o que eu tenho que ir avaliando. Né? Esses insumos são suficientes? Então, as plataformas que os professores e os alunos interagem, né? A gente tem a plataforma RNP, tem o Google Meet, mas vocês usam várias plataformas ou não? Vocês todos os professores optaram pela mesma? Ou não conseguem interagir uma com a outra? Né? O chip para os alunos, todos os alunos que precisam tiveram acesso ao chip? Não tiveram. Por que não tiveram? Porque não teve quantidade suficiente? Porque não teve uma boa divulgação? Porque não... Então, cada etapa desse desenho é que a gente vai ter que ir avaliando. Vamos avaliar primeiro se a teoria estava correta. E o que eu quero dizer com teoria? Eu quero dizer assim, todo programa ele tem uma teoria. O que ele quer dizer por teoria do programa? Ele quer dizer que se você tiver uma atitude num determinado ponto, você vai ter mais à frente um determinado resultado. Às vezes essa teoria dá certo, às vezes não dá. Né? Então você teve, por exemplo, políticas, vamos pensar mais amplo do que o ensino remoto, né? Fica na área de educação lá, falando ainda. Quando você teve uma política de levar campus da universidade para o interior. Então, você cria o campus de Arapiraca, o campus de Delmiro Gouveia. Em todos os estados você tem isso. Você tem isso na Bahia, você tem a Universidade do Cariri, no Ceará. Você tem várias universidades que antes ficavam só nas capitais e agora foram para o interior. Por que você pensava isso? Você tinha um diagnóstico, que era o diagnóstico que dizia que muita gente do interior não conseguia ir para a capital para morar lá, para se formar, então era deixado de fora. E você faz uma lógica. Se o problema é o cara não consegue sair da casa dele e ir morar longe, na capital, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma universidade mais próximo dele. E aí você precisa botar professores, servidores, etc, etc e tal. Com o tempo, você vai ter os alunos formados. Com o tempo, você vai ter um desenvolvimento diferenciado dessas áreas. Então, você vê que existe toda uma lógica de como é que a política está organizada. Eu dei aqui o exemplo também do Bolsa Família. O Bolsa Família, você tem um problema, você teve um problema da pobreza. O diagnóstico, as pessoas não têm dinheiro. Tá ótimo. E quem é que não tem dinheiro? Pô, mas não tem emprego? Mas, geralmente são pessoas que têm dificuldade com o emprego, porque têm filhos pequenos, porque tem baixa qualificação, porque não tem emprego em geral. Ah, beleza. Então, como é que você resolve o problema de quem não tem dinheiro? Você dá dinheiro para as pessoas. Perfeito. Então, isso aí vai resolver a questão da pobreza, a questão da fome? Resolve definitivamente? Ou você precisa de outros programas articulados com esse? Então, existe toda uma lógica. Quando você está aqui nesse passo 3,
A ideia é você identificar qual é essa lógica e você fazer uma avaliação. Tá? Então ele fala, ó, o modelo lógico ele tem 5 etapas. Você precisa ver quais são os insumos, quais são os recursos. Você precisa ver quais são os processos que vão existir para serem utilizados, ou seja, quais são os meios, a aula. Né? A gente não faz um semestre para vocês terem aula. Ter aula é o processo que a gente tem para passar o conhecimento para vocês serem aprovados. Então, o objetivo final não é ter aula. O objetivo final é que vocês sejam aprovados, que vocês aprendam. Então, a aula é um processo para isso. É uma forma que a gente tem para que vocês consigam aprender. Então, tem os recursos, tem os processos, tem os resultados, tem os impactos e tem a eficiência, que é a questão do custo. Então, eles dizem, ó, você precisa olhar por esse modelo lógico. Você precisa olhar o modelo de incentivo. O que vai incentivar as pessoas a participarem, por exemplo, do PLE? Qual é o incentivo que você tem? Qual é a punição para quem não participa? Como é que as pessoas entram? Por exemplo, uma coisa que a gente viu aqui na nossa avaliação, a maioria dos alunos que respondeu o questionário e que não tinha feito o PLE, não fez o PLE porque perdeu o prazo. Então, você veja, você tinha que ter um incentivo de maior divulgação, que muita gente que gostaria de ter entrado não entrou por problemas do desenho do PLE. Tá? Então, é tudo isso que a gente tem uma dupla tarefa aqui nessa avaliação executiva. Por um lado, a gente precisa identificar isso muito claramente. Qual é o modelo lógico, quais são os nossos incentivos, tá? Como é que a gente tem o acesso dos usuários a essa política. E, por outro lado, a gente precisa avaliar. Esse modelo lógico funciona, esses incentivos são adequados, tá? Esse modelo de acesso é o melhor, e por aí vai. Quarto passo é a implementação. Tudo que a gente está falando aqui é aquela etapa da formulação. Então, você viu qual era o problema, você pensou como é que o programa ia funcionar. Agora, você tem que botar ele de pé. E aí você pergunta, os serviços ou os bens que são lá do programa da política pública, eles efetivamente são entregues ao beneficiário? Então, por exemplo, o que eu sei a respeito dos chips lá dos alunos, muitos alunos reclamam que não receberam os chips, e existe chip na UFAL para ser distribuído que as pessoas não pedem. O que acontece aí? Exatamente um problema que a gente precisaria entender. Mas, de qualquer forma, existe um bem para ser entregue para os alunos, que é o chip, e você não está conseguindo efetivamente entregar. E como é que isso vai sendo acompanhado pela gestão pública? Né? Quais são os instrumentos normativos, os procedimentos usados para a compra dos insumos? Teve licitação, foi tudo certo, houve transparência nesses procedimentos? Existem mecanismos de supervisão da execução da política? Né? Se a política tem restrição de acesso, não é uma política para todos, é só para alguns. A gente tem mecanismos de controle para saber quem é que realmente está acessando esses programas? E esses mecanismos funcionam? Você tem uma divulgação das informações que é adequada? Você faz uma gestão de risco? Isso aí você vê claramente hoje aqui na questão da pandemia, no nível federal. Assim, não existe nenhuma gestão de risco. Não existe ninguém olhando para o problema que está colocado da pandemia e pensando como é que você lida com aquilo, de uma forma integrada. Né? Então, tudo isso são etapas que a gente, novamente, precisa tanto identificar quanto avaliar.
Porque o fato de existir não quer dizer que exista na quantidade adequada, não quer dizer que exista num momento adequado, não quer dizer que exista da forma adequada. É isso que a gente está avaliando. Também precisamos avaliar a questão da governança. Quer dizer, quais são os atores que estão envolvidos aí nesta determinada ação? Eles estão aí com responsabilidades, com competências definidas, não tem sobreposição. Então, novamente, a gente faz esse duplo movimento. Por um lado, você identifica, por outro lado, você avalia se está tudo tranquilo, se as coisas todas estão andando para entregar o valor público que eles chamam. Né? Vamos pensar, por exemplo, o caso da Covid no governo federal. Quem é o responsável pela questão da Covid? Quem é o responsável, por exemplo, com a questão do auxílio emergencial? Quem é o responsável? Teoricamente, o auxílio emergencial é um benefício do Ministério da Cidadania. Mas, pelo que a gente lê no jornal, você não consegue, na verdade, pagar o benefício emergencial por causa de restrições do Ministério da Economia. Então, como é que fica isso? O Ministério da Economia é o responsável, o Ministério da Cidadania, quem é que eles se articulam? Então, assim, isso não são questões claras. Né? O que, evidentemente, é uma coisa que complica. Você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, você tem uma coisa importante que ninguém é responsável, né? Você tem um ministério trabalhando no sentido e outro trabalhando no sentido contrário. Né? Então, você tem, por exemplo, hoje, muitas vezes, né, ao longo de toda a pandemia, muitas vezes você teve ações do Ministério da Saúde, seja nos documentos, nos boletins epidemiológicos, seja hoje, temos até comercial na televisão falando a respeito do isolamento social, do uso da máscara, etc. e tal. Ao mesmo tempo, nós temos outras pessoas do governo, o presidente, ministros, que falam que a máscara não serve para nada, que a vacinação é péssima, que as vacinas são erradas, que o isolamento social é um transtorno. Então, assim, como é que é essa governança? É para ir para um lado ou é para ir para o outro? Né? Então, isso a gente precisa identificar quem são os responsáveis e como que eles estão atuando, e você precisa fazer a avaliação. Estão atuando de uma forma que contribui. Então, esse caso aí do isolamento, da vacinação, da divulgação disso, você vê claramente o governo batendo cabeça. Alguns atores vão para um lado, outros atores dizem o contrário do que os outros falaram. E aí você tem os resultados. Né? Você tem indicadores que vão dizer, bom, quais foram os resultados que a gente teve. Né? Eles foram alcançados. E você tinha metas, as metas foram alcançadas. Né? Por que elas foram alcançadas ou por que não? Porque às vezes elas não foram alcançadas e tem um motivo justificável. Então, por que não? Né? Existe, e quais são as formas de avaliação de todo mundo? O usuário, ele tem como avaliar o serviço recebido, os executores, quem é que está avaliando se foi alcançada a meta ou não, os impactos. E aí os impactos são coisas mais complicadas, né? Usando lá aquele velho exemplo, né? Você tem ali uma série de procedimentos que vai ter uma meta. Essa meta é o resultado. Mas essas metas, geralmente, se imagina que elas vão ter uma repercussão muito maior, que são os impactos. Então, por exemplo, quando você faz uma vacinação, vamos pensar a história da vacinação do Covid. Tá? O nosso processo é a vacinação. Eu não estou falando, eu vacinei todo mundo, mas eu vacinei com água, não importa. Eu vacinei. O importante é a vacinação. Não. Você vacina todo mundo para você ter as pessoas imunizadas. Eu tenho as pessoas imunizadas, está resolvido. Não, porque você quer as pessoas imunizadas para que você diminua o número de mortes por Covid. Isso aí, bom, mas se você fizer isso, é óbvio que vai acontecer.
Bom, depende. Você primeiro precisa ter uma vacinação ampla, você precisa usar vacinas que tenham uma efetividade comprovada, né? Você precisa tem uma série de questões. Você precisa respeitar um prazo entre primeira dose e segunda dose. Então, existem muitas maneiras que eu posso vacinar as pessoas e não ter o impacto desejado, que é a queda do número de mortes. Felizmente, no caso brasileiro, a gente está tendo o impacto desejado, porque as vacinas que nós temos são vacinas todas que são comprovadas que funcionam, né? Então, a gente já tem os grupos mais idosos, que são os grupos que se vacinaram, você já tem uma queda no número de mortes muito grande desses grupos. Agora quem está morrendo de Covid são os de meia idade, que nem eu, pessoal em torno de 40 anos. Esse aí é o povo que está morrendo. Por que a gente está morrendo? Porque a gente não foi vacinado, enquanto que os idosos, que era quem morreu mais na primeira fase, já tiveram sua vacinação concluída, né? Então, é um pouco isso. Você está vendo claramente ali que o impacto está dando certo. Tá? Agora, você poderia fazer a vacinação e não ter um impacto esperado. Bom, como é que você avalia o impacto? Aí as avaliações de impacto são avaliações muito mais complicadas, né? Existe no livro um capítulo específico para quem quiser fazer isso. Por que ela é muito mais complicada? Porque ela é muito demorada, inclusive, para dar resultados. Vamos pensar, você ter uma política de educação, tá? As pessoas precisam entrar, a política de interiorização lá das universidades. Então, veio a universidade para UFAL, para Arapiraca, veio a UFAL para Arapiraca. Bom, as pessoas precisam entrar, elas ficam 4 anos na universidade. Depois desses 4 anos que elas saem, elas começam a entrar no mercado de trabalho específico. E aí vão demorar. Então, o impacto que você vai ter nisso é um impacto que você vai ver daqui a 5, 6, 10 anos, 15 anos. Então, são pesquisas de muito longo prazo. No caso de uma avaliação executiva, que é uma pesquisa rápida, o que ele fala? Ele fala, ó, vamos logo nos estudos acadêmicos, que alguém já fez. E se ele tiver, você faz o quê? Você compara todas as análises e veja ali qual é o resultado. Você faça uma meta-análise, né? Você pega ali as avaliações. Bom, se todo mundo diz que com a interiorização você está tendo um desenvolvimento econômico com empregos qualificados no interior, provavelmente é isso que está acontecendo aqui também. Agora, se você não tiver esses estudos acadêmicos, se você não tiver essas avaliações contratadas pelo governo, eles sugerem que você faça um olhar a partir de dados disponíveis. Mas a grande questão que eles trazem é, existe essa viabilidade? Na grande maioria das vezes, nós não vamos ter essa viabilidade. Entendeu? Bom, outra coisa que eles trazem. Bom, aí você tem para discutir as despesas e os subsídios. Então, qual é o orçamento do programa, quanto é que foi gasto? E o orçamento, vocês já tiveram aula de finanças públicas, né? Você tem o que é orçado, e aí você tem todos os empenhos, você tem as liquidações, você tem os pagamentos, né? Então, o orçamento, ele foi cumprido tal qual ele foi planejado ou não? Mas não apenas o dinheiro que o governo paga. Precisa pensar também, muitas vezes você tem despesas que não são orçamentárias, na forma de subsídio. Tanto pode ser uma despesa orçamentária se você der dinheiro, der subsídio direto para os produtores, mas você também pode dar isenção fiscal, né? Você pode dar uma série de outras isenções. Pode dar um sistema de crédito mais favorável. Então, tudo isso precisa ser calculado. Você precisa calcular ao longo do tempo se isso vai modificando, se nós temos problema com a chegada disso. Então, eles falam, é fundamental você fazer essa avaliação. E assim, outra coisa, você pensar a questão da eficiência, né? O custo por produto nessa política que você está avaliando
é muito diferente daquele observado nas políticas de excelência? Às vezes são. Mas, como eu falei, existe uma dificuldade grande aqui. Qual é a dificuldade? Você precisa ser capaz de levantar como é que estão essas políticas de excelência. Então, é uma dificuldade. Você precisa avisar, a despesa que foi planejada por beneficiário é diferente da realizada. Né? Quando você tem uma relação de produto-insumo, as políticas que são parecidas, a relação produto-insumo é igual ou é diferente? Né? Então, você tem uma série de questões que podem ser pensadas a partir da eficiência, da economicidade do gasto. Aí, por fim, eles dizem, se nós estamos falando aqui de uma avaliação que vai ter que dar subsídios para a melhoria de uma ação pública, nós temos que encerrar com uma série de recomendações. Tá? Então, é isso. Esses aí são 10 pontos que os autores, nesse capítulo, entenderam que, para fazer uma avaliação executiva, você passando por esses 10 pontos, você consegue olhar bem, cumprir bem o seu objetivo. Como eu falei, não se trata de uma avaliação profunda. E nem todos esses 10 pontos são possíveis de serem feitos. Por exemplo, o caso mais gritante é a avaliação de impacto. Qual foi o impacto, por exemplo, voltando no nosso exemplo do PLE? Qual foi o impacto do PLE na futura carreira profissional de vocês, alunos que estão tendo aula remota? Não sei. Aí vamos precisar que vocês se formem, vão precisar que vocês fiquem um tempo no mercado de trabalho, comparado com pessoas que não tiveram que passar pelo PLE, para a gente conseguir comparar um e outro e ver, o impacto foi positivo, o impacto foi negativo, ou não teve impacto nenhum. Os dois grupos são iguais. Então, isso aí é uma coisa que, obviamente, não está colocado para uma avaliação que vai dar subsídios para o próximo semestre, porque é uma avaliação de longo prazo. Muitas vezes a gente tem algumas questões que são extremamente complicadas de serem levantadas. Questão do orçamento. Às vezes você vai trabalhar, principalmente se você não é um contratado do governo, você vai fazer uma avaliação, nem sempre você tem detalhado os gastos orçamentários, ou mesmo separados. Eu lembro quando eu trabalhava fazendo avaliação, planejamento de resíduos sólidos, quando você pegava alguns orçamentos, por exemplo, do Departamento de Limpeza Urbana, numa cidade lá em Minas Gerais, era uma confusão, porque os caras juntavam tudo, e as isenções eles não computavam, e tinha porque era uma de limpeza urbana e de conservação de parques, então era tudo junto. Você tinha despesa administrativa, quanto é que custava você pagar os diretores, quanto é que custava você pagar os secretários, quanto é que custava você pagar os gastos com informática para uma secretaria que tinha 3, 4 serviços, e quanto é que ia para cada um desses serviços. Então, mesmo você tendo acesso aos dados, já é complicado você lidar com isso. Mas muitas vezes você nem tem acesso a esses dados. Se você fizer uma avaliação sem ser uma avaliação oficial, dificilmente você terá acesso aos dados detalhados de orçamento. Então, também é um aspecto difícil, que muitas vezes não são considerados. O fundamental mesmo é você fazer uma avaliação. O problema foi bem entendido? A lógica da política pública para atacar esse problema é uma lógica coerente? E ver a implementação. Ok, a lógica está perfeita, mas quando isso saiu do papel da forma que foi pensada, quais foram os obstáculos que aconteceram que não estavam previstos no papel? E quais são os resultados? Isso aí é uma coisa básica que a gente sempre consegue fazer nessas avaliações. Tá bom? Então, pessoal, o que eu apresentei para vocês aqui foi de maneira extremamente reduzida
o que é o terceiro capítulo do texto que está lá no AVA. Né? É um livro, um guia para fazer avaliação de políticas públicas, ex post. Né? Então, só temos várias modalidades de avaliação, né? E uma dessas modalidades é a avaliação executiva, que é o capítulo 3. E ele descreve que a gente deve fazer essa avaliação executiva seguindo esses 10 passos. Tá bom? Pessoal, basicamente é esse aí o tema que a gente teria para apresentar para vocês. Então, até logo a todos. Boa noite, um abraço. Até mais.